Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa O que é Ser Brasileiro. Hoje a gente está aqui em Paraisópolis, que é a segunda maior favela de São Paulo, para falar de um projeto muito bacana que conecta pessoas aqui da comunidade que buscam empregos e as empresas que precisam contratar. Estamos recebendo a fundadora do Emprega Comunidades, Rejane Santos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Rejane. Obrigado, Nando. Obrigado, Ju. Um prazer estar participando hoje do programa para poder falar um pouquinho sobre o nosso negócio. Muito bom. Isso aí, muito bom. A gente já conhece bastante a Rejane, mas ela que vai se apresentar. Conta aí, quem é você? Eu sou Rejane Santos, eu tenho 38 anos, sou baiana, mãe da princesa Dandara. Vim de Barreiras, na Bahia, para São Paulo com 6 anos de idade. Estudei em escola pública e desenvolvi um trabalho como liderança comunitária e hoje empreendedora numa das maiores favelas do Brasil. Pois é, você está falando que veio lá de Barreiras, não é isso? Como é que era a vida da sua família lá? Você era bem pequena, não sei se você lembra de alguma coisa. A vida da minha família em Barreiras é uma vida bem desafiadora, né? E assim como vários outros moradores de Paraisópolis, a gente veio de Barreiras e de outros lugares, que minha família estava ali em vários estados, e para São Paulo buscando uma vida melhor, qualidade de vida e oferecer uma estabilidade maior para a nossa família. Então, imagina minha mãe, uma mulher com 8 filhos, né, vivendo numa situação bem difícil e querendo oferecer algo melhor e maior para quem não quer o bem para sua família, né? Sim. Então veio buscar esperança mesmo em São Paulo e estamos aqui até hoje. Você veio aqui para Paraisópolis já? Sim, saí da Bahia e vim direto para Paraisópolis. Cheguei aqui com 6 anos de idade. Chegou quem? Você veio com os irmãos, pai, mãe? Como é que foi? Olha, você sabe que a minha história repete a história de várias outras pessoas que chegaram em São Paulo, né? Que primeiro vem o pai, traz um filho, traz outro, e depois vai vindo. E aí minha mãe veio por último comigo e mais 2 irmãos que eram os menores. Então os maiores vieram na frente para poder trabalhar, ter estrutura e mandar dinheiro para a família vir. Porque imagina que a situação lá não era fácil, que as pessoas... minha mãe precisava de dinheiro para vir com tantos filhos, como é que subsidiava todo mundo, né? Claro. Mesmo com o que o meu pai ganhava, não dava para trazer todo mundo, que era uma família grande. Ele trabalhava com o quê? Meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa. Que valores assim você acha que seus pais passaram para você, que você passa para sua filha? Acho que um dos valores que a minha mãe sempre passou, né? É você ser uma pessoa honesta, uma pessoa que não tem medo dos problemas, né? Não falo de problemas, são desafios. Mostrar que nós vamos ter vários desafios na vida, mas que esses desafios fazem parte para te ajudar a crescer, se desenvolver e você ser uma pessoa boa, né? E não ter medo de trabalhar para poder alcançar os seus objetivos. Então, estudar e trabalhar, porque aí você alcança os seus objetivos, né? Eles são vivos? A minha mãe é viva, meu pai não mais. E sua mãe mora aqui? Minha mãe mora aqui em Paraisópolis. E ela te ajuda com a Dandara? Como é que é? Me ajuda. Na verdade, eu tenho 2 mães, né? Eu tenho a minha mãe sanguínea, que mora no Nordeste ainda, e eu tenho a minha mãe, vó de criação, que mora em São Paulo, mora aqui do ladinho da minha casa e que me apoia muito com a minha filha, que me dá um suporte quando eu preciso, né? E aí a minha mãe, que é sanguínea, mora no Nordeste ainda, e aí eu vou todo ano visitar, levar minha filha para ela, para poder ter um vínculo, né, que eu acho que é extremamente importante. E quando você volta para a Bahia, lá para sua terra natal, o que você sente? Olha, eu volto muito com uma sensação de que bom que eu convivi ali, que bom que eu tive a oportunidade de sair e voltar, né? Que você só volta para o lugar que tem coisas boas também, né? Que tem boas lembranças. Apesar dos desafios que nós tínhamos lá, foi um lugar acolhedor, é um lugar que de fato nos acolheu, né? E que nos abraçou e nos estimulou a seguir a vida, né? Então, e que eu tenho muito carinho, que eu acho que é uma cidade que pode de fato contribuir muito para várias outras pessoas que estão lá. Isso é importante. Como é que era a vida aqui em Paraisópolis? Como é que foi essa sua infância e adolescência aqui em Paraisópolis? Quando eu vim para Paraisópolis, eu fui estudar numa escola pública, que foi a Escola Etelvina,
E comecei a minha vida educacional lá, muito legal, uma escola pública. Conheci muita gente boa, professores maravilhosos. A escola tinha uma parceria incrível. E aí fui crescendo, me desenvolvendo. E quando cheguei ali no meu ensino médio, eu comecei a participar do Grêmio Estudantil. Que aí despertou muitas coisas em mim, assim, né? Aquele sentimento de pertencimento, de você poder ajudar as pessoas, de você também querer que a sua escola ficasse ainda melhor, porque a gente brinca até hoje que aquele período foi um dos períodos melhores daquela escola, porque teve muito jovem engajado, muito jovem querendo contribuir e somando forças ali, né? E aí, quando eu vim para o Grêmio Estudantil, eu pude participar com um grupo de pessoas que estava pensando, nem era esse termo, mas a gente nem sabia que a gente estava fazendo isso, pensando em políticas públicas que melhorassem a vida das pessoas da própria comunidade. Né? Usava vários outros nomes. E a gente brincava que nós éramos novos, mas nós éramos velhos. Porque ao mesmo tempo que todo mundo estava, os adolescentes estavam ali querendo ir passear, ir para o shopping, ir para vários lugares, a gente estava querendo sentar, reunir, pensar como melhorar a qualidade naquela escola. Que demais. E o que vocês conseguiram fazer? Olha, a gente fez uma revolução naquela escola. Né? Teve de tudo que você possa imaginar. Teve protesto. Teve de tudo. Foi. A gente fazia, buscava benefícios mesmo para a escola. Quando a gente não concordava com a diretora, a gente ia fazer protesto mesmo. E fazia amizade com todo mundo, e fazia festa. Levava cursinho pré-vestibular para os jovens, porque a gente entendia que saindo ali do ensino médio a gente precisava dar uma sequência, né? Continuar os estudos mesmo. E aí a gente ganhou muita força ali no Grêmio. Foi onde eu conheci o Gilson, conheci a Elis, conheci a Ju, Joildo. Então tinha um grupo de jovens ali que seguiu uma trajetória, né? Bem importante até hoje. Que legal. E estamos juntos até hoje. Até né? hoje, porque esse grupo de jovens fundou o G10, né? Sim. Como é que foi essa... Você está falando de um descobrimento, né? Dessa visão mais engajada, né? Nesse momento, você já pensava em construir algum projeto social, um empreendedorismo social, ou sonhava com outras coisas? Olha, quando nós saímos do Grêmio, quando terminamos o ensino médio, na época o Gilson, um amigo nosso, foi convidado para ir para a União dos Moradores para desenvolver um trabalho lá. E a gente meio que fez uma extensão. Saímos do Grêmio e fomos direto. Aí o Gilson foi convidando todo mundo. E aí a gente começou, em vez de reunir na escola, para você ter noção, a gente reunia tanto que a gente chegou a ficar preso. O Bedel, o segurança, achou que a gente ia embora e fechou. Fechava a escola e a gente estava lá. Porque a gente começava a falar, a pensar e perdia a noção do tempo. E aí quando nós mudamos para a União dos Moradores, na época, começamos a olhar Paraisópolis de uma forma mais ampla. Começamos a ter mais contato com as dificuldades, com as problemáticas. Porque você estava no âmbito escolar, você via só a dificuldade da escola. Quando você veio para dentro da comunidade mesmo, e a União dos Moradores, ela funcionava como uma subprefeitura do bairro. Funciona até hoje, como uma subprefeitura do bairro. E aí a gente começou a perceber as dificuldades da comunidade. E aí a gente percebeu que a gente podia ajudar muito mais. Que o que a gente estava fazendo era muito pouco. Então, ali, quando a gente começou a reunir, a gente percebeu também que tinha vários sonhos. Né? Então, tinha amigas nossas que queriam ser bailarina, tinha amigo nosso que queria ser mosqueteiro, tinha amigo nosso que queria... Falou, cara, então a gente tem que começar a pensar como é que a gente melhora essa questão dentro da comunidade com outras pessoas. E aí, a partir daí a gente começou a criar vários projetos sociais. Então, criamos o Instituto Escola do Povo para alfabetizar jovens e adultos, porque o índice de pessoas analfabetas em Paraisópolis era muito grande. A gente queria o balé, mas ninguém nosso era técnico, ninguém nosso era bailarino. E aí a gente conheceu uma técnica coordenadora, que é a Mônica Tarragó, que é uma bailarina profissional, que hoje tem um balé em Paraisópolis, que é lindo demais, né? Finalista de vários prêmios, primeiro, segundo, terceiro lugar, foi para Nova York, enfim. E aí nós fomos convidando pessoas técnicas para vir, para nos ajudar a colocar as nossas ideias em prática. Porque era um monte de adolescente, imagina, querendo salvar e transformar a comunidade, não sabia como. E você queria ser o quê? Naquele momento eu queria estudar e eu queria ajudar, seja onde fosse. Não tinha um ponto específico, porque a gente ficou muito deslumbrado também.
de ver tantos problemas Sim. e também ver que a gente podia ajudar as pessoas. E ali a gente percebeu que a gente tinha um potencial muito grande. E a força do coletivo, né? Sim. O que a gente começou a fazer? Tem determinada problemática, a gente percebeu que a gente podia falar com todo mundo que a gente quisesse. E a gente começou a fazer plantão em alguns lugares, prefeitura, gabinetes. E começamos a movimentar. O pessoal não aguentava mais ver a gente. Aí lá vem aquele pessoal. Lá vem os meninos do Gilson. Ele falava assim, né? vem os meninos do Gilson, né? E aí falava, gente, que coisa impressionante, né? E aí a gente começou mesmo, ia no palácio e sentava lá, falava que queria falar com o governador, ia não sei onde, falava, e sentava Não e tinha falava. medo, Não né? tinha medo. A gente já percebeu que esse movimento dava certo. E nós fomos embora. Então hoje a gente sabe que você pode falar com quem você quiser. E o desejo de fazer pedagogia, como é que surgiu? Olha, nesse processo de ir para a União dos Moradores e terminar o ensino, eu falei, apesar de eu estar fazendo todo esse trabalho social, eu precisava continuar estudando, né? E eu falei, o que eu vou fazer? Eu quero trabalhar com projetos. E aí eu entendi que dentro da pedagogia, não necessariamente eu precisava só dar aula. Que o âmbito da pedagogia ela é muito ampla, né? O segmento, a proposta do curso é muito ampla, então você pode atuar em várias frentes. Falei, então vou fazer pedagogia. Não vou parar de estudar, quero trabalhar com projetos. E eu comecei a fazer a faculdade, bem desafiador, porque imagina um adolescente. Comecei a trabalhar e aí eu fiz uma faculdade paga, particular. E aí eu falei, cara, e agora, né? Então era assim, eu estudava um semestre, para renovar eu tinha que negociar. Sabe, sempre estava com um semestre atrasado, sabe? Com pendência, porque era desafiador. Eu era uma adolescente, uma jovem, né? Já estava ali jovem já. E eu não queria... Minha mãe não tinha condição de pagar, mas eu queria estudar. E você bancou como? Eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz na escola, depois eu comecei a trabalhar fora no centro de São Paulo e eu pagava a minha faculdade. E atrasava por quê? Porque a faculdade não é só você ir para a faculdade e pagar a mensalidade. Tem um lanche, aí tinha condução, aí tinha apostila. E eu ganhava pouco. E eu também não tinha coragem de ficar pedindo para minha mãe, porque eu sabia que minha mãe não tinha. Então, para eu ir para o próximo semestre, eu negociava. Foi sofrido. Foi sofrido. Quando eu terminei a faculdade, eu fiquei ainda quase um ano pagando, porque eu tinha um semestre pendente. E quando você tomou consciência das questões da empregabilidade para as pessoas que moram nas periferias? Quando nós fomos para dentro da União dos Moradores, vinham todos os tipos de demandas que vocês possam imaginar. Desde uma pessoa para ler uma receita médica, uma pessoa pedindo um botijão de gás, a outra querendo creche, a outra querendo um apartamento, casa, queria uma cesta básica. Todos os problemas que você possa imaginar chegavam na União dos Moradores, inclusive pessoas buscando emprego. E na época, o Gilson e a Elisandra, meus amigos, eles faziam o quê? Começaram a receber o currículo, porque também tinha uma demanda do Morumbi de pedir profissionais. Então ela pegava o currículo, mandava, caminhava. Algumas pessoas ficavam empregadas e outras não, mas não tinha algo estruturado para acompanhar o pós-contratação. O tempo passou e eu falava assim, Gilson, eu quero ser empreendedora, quero trabalhar para mim. Não sabia com o quê. Não sabia, não tinha noção, mas eu sabia que eu queria ter um negócio. E aí ali eu vi uma oportunidade de empreender. O trabalho cresceu, a Elisa e o Gilson foram assumir outras frentes, né? Foi se dedicar a frentes específicas. O Gilson virou presidente da União dos Moradores, a Elisandra ficou presidente. Na época ela foi para o Mãos de Maria, que era um outro negócio voltado para a insegurança alimentar, enfim. E aí eu falei, vou estruturar. Eu estava trabalhando fora, comecei a trabalhar meio período só para receber o currículo e entender quais eram as demandas. E qual que era a minha intenção? Entender qual era o problema mesmo, tanto dos candidatos quanto das empresas. Entender a dor da empresa e a dor do candidato. Comecei a fazer esse atendimento, pedi para o Gilson, na época, me disponibilizar uma outra pessoa para me ajudar, que eu ficava meio período porque eu trabalhava no outro. E a outra pessoa me ajudava, que era a Andréa, trabalhava no outro período. Chegou uma hora que estava insustentável, não dava conta de fazer tanta coisa, porque eu não estava fazendo nada direito mais. Né? Por mais que eu quisesse, eu não dava conta. E eu fiz o quê? Abri mão do serviço que eu trabalhava e me dediquei só na agência de emprego.
Fala como é que funciona o Emprega Comunidades, que é muito interessante esse trabalho e também que é um negócio, né? Não é Sim. uma ajuda social. Exato. Né? O Emprega Comunidades, ele é um negócio de impacto social, que ele foi criado para conectar as empresas que buscam ter candidatos dentro do nicho de diversidade, que estão trabalhando hoje com as vagas afirmativas, com os candidatos que estão disponíveis no mercado de trabalho. Né, disponível para o mercado de trabalho. Por quê? Também às vezes por que eu falo assim? Que às vezes tem um candidato que está desempregado e tem outro que quer mudar de área, e tudo bem também. Então, o Emprega não só atende as pessoas que querem, que estão desempregados, mas quem quer mudar de área também. E aí, o Emprega Comunidades, ele faz isso, ele conecta essas duas pontas, contribui para que a empresa tenha diversidade, que ela faça inclusão social, que ela cumpra os seus objetivos, né? Cumpra todos os seus objetivos das ODS e que ela também ganhe, né? Cresça economicamente a partir de uma contribuição do nosso candidato. As empresas, elas apoiam isso financeiramente? As empresas, elas fazem investimento, né? Então, sempre que ela vem buscar um candidato na comunidade, ela faz um investimento, ela paga uma taxa para que a gente possa prestar esse serviço para ela. Então, nós fazemos um trabalho de consultoria. E qual que é o nosso diferencial? Nós estamos dentro da comunidade. Nós estamos em contato com os candidatos que as grandes empresas precisam hoje. Então, o que às vezes acontece, Ju, é que as empresas, elas contratam uma consultoria que não é de Paraisópolis, que não é das comunidades, e chega aqui, ela quer o meu serviço, só que ela quer pro bono. Aí eu falo, não dá, né? Porque a gente é um negócio e tal. E aí, dentro do Emprega Comunidades, a gente atua em algumas frentes. E tem duas que é tanto recrutamento e seleção, que a empresa vem, ela passa para a gente o perfil do candidato, a gente faz um filtro. Hoje a gente tem cerca de 15 mil pessoas cadastradas dentro do nosso banco de talentos, faz um filtro, mas tem sempre todos os candidatos? Acontece de não ter no nosso banco, mas a gente divulga na comunidade e surgem. Imagina Paraisópolis, uma comunidade com aproximadamente 100 mil habitantes. Você tem profissionais para todas as áreas, desde profissionais de nível básico até candidatos com nível superior, né? Para todas as áreas. Então, a empresa manda o perfil e a gente faz um filtro. Por exemplo, eu quero uma jovem negra para trabalhar como sênior. Você vai lá, faz um filtro e apresenta para a empresa, geralmente 2 ou 3 profissionais daquela área, para que ela faça um processo. Então, a gente reduz em 70% o trabalho que a empresa teria. E vocês fazem alguma triagem assim também, pessoal? A gente faz uma triagem. Então, a gente só manda essas 2 ou 3 pessoas por vaga depois que a gente faz a triagem. Tá. Vocês conversam, recebem? A gente recebe o candidato aqui, a gente entende se ela realmente está naquele perfil, faz uma triagem. A partir daí é que a gente encaminha para a empresa. Um dos pilares do Emprega Comunidades é a capacitação profissional, porque a gente sabe que existe uma demanda muito grande do mercado de trabalho, existe uma exigência muito grande e o nosso candidato ele tem que se preparar para ocupar essas vagas. Eu costumo dizer que hoje não está faltando emprego, está faltando pessoas capacitadas. E eu sempre falo para a empresa, se você tem uma vaga, não tem profissional capacitado, que capacite. Né? Falta profissional capacitado, então vamos capacitar. Porque você vai resolver o seu problema e você também vai dar uma oportunidade para alguém que está fora do mercado de trabalho. E as empresas estão mais preocupadas com isso, né? Sim, hoje as empresas estão bem preocupadas, né? Porque elas perceberam que se elas não tiverem diversidade, se elas não fazerem inclusão, se elas não cumprirem as metas, elas estão fora, elas estão perdendo. Né? Então elas estão correndo aí para poder resolver essa problemática. Então hoje a gente tem capacitado. Semana passada, por exemplo, a gente teve uma capacitação com a Ambev, nós temos capacitação com a Souvenir, fizemos capacitação com a Leroy Merlin, fizemos uma capacitação de preparação de candidatos com um profissional da Caixa Econômica para que o nosso candidato com nível superior pudesse se certificar para trabalhar na rede bancária. Nós temos formação com a Nestlé, com a Jack Daniels, enfim. Várias empresas que vêm para a comunidade para capacitar. Tem alguma capacitação comum, assim? Que normalmente precisa muito individualmente, assim, as pessoas têm mais dificuldade? Olha, hoje, o que as pessoas têm buscado, o que nossos candidatos buscam muito na área administrativa, porque eu tenho muito jovem fora do mercado de trabalho que terminou o ensino médio e não sabe o que fazer. Aí tem só o ensino médio, né? Não tem o superior. Tem só o ensino médio, não tem o nível superior e tem uma exigência, porque o mercado exige que ele tenha ensino médio completo
e depois que ele termina o ensino médio, exige que ele tenha experiência. Aí fica difícil, né? Pois Difícil, né? Você está falando muito desse olhar que as empresas têm que ter, né? Você acha que elas são mais sensíveis hoje a isso e o que está faltando para a gente poder realmente ter mais empresas entrando nessa perspectiva, né? Olha, eu acho que as empresas hoje elas entenderam que elas precisam ter uma mudança de cultura, que elas precisam dar oportunidade, que elas precisam preparar o candidato dela, que ela precisa ter diversidade, que ela precisa fazer inclusão e que elas precisam trabalhar com as vagas afirmativas para ela poder crescer e, de fato, ter uma empresa mais inclusiva. Né? Então, elas têm buscado fazer isso e acho que agora entra num novo desafio, que é entender que existem negócios nas comunidades que pode contratar, que pode ser uma ponte. E da valorização dos negócios de favela, que às vezes acontece que as empresas culturalmente não estavam habituadas. E agora tem que ter uma mudança de cultura. Lembrar que tem que ter sim um budget para poder contratar o serviço, que não é um favor que está fazendo, né? Que tem um ganha-ganha. Tudo tem que ser bom para os dois lados. E vocês estão em quantas favelas hoje? Hoje, o Emprega Comunidades está em 4 favelas, sendo que a gente tem um escritório em Teresópolis e tem um para inaugurar em Heliópolis e Paraisópolis. E a gente faz um trabalho online em Coroadinho, no Maranhão, e estamos conversando para poder abrir um escritório físico em Casa Amarela, em Recife. Bacana. Acho que é uma coisa que eu sempre quis muito escalar o Emprega Comunidades, porque eu acho que a mesma demanda que tem em Paraisópolis tem em outras comunidades. Inclusive, eu visitei 10 estados antes da pandemia. A minha ideia era escalar em 10 estados. Fui entender se tinha mercado, se era isso mesmo, se era uma sensação minha ou se realmente a problemática existia. E não consegui por conta da pandemia mesmo, a gente teve que recuar um pouco. Então, em algumas comunidades, a gente faz um trabalho online. E se a empresa falar, eu gostaria de fazer um trabalho, por exemplo, em Franca, em Guarulhos, e a gente identifica o empreendedor, a liderança lá e a gente faz o trabalho. O importante é conseguir chegar a gerar trabalho, oportunidade naquelas comunidades. E como a gente está dentro das comunidades, a gente tem muito mais facilidade. Os moradores da comunidade ainda sentem muito preconceito no mercado de trabalho? Hoje é bem desafiador ainda para o candidato da periferia, porque tem o preconceito pelo CEP, tem um preconceito pelo tom de pele, tem um preconceito por ser mãe solo. Né? Tem empresas que já não levam essas coisas em consideração, mas tem muita empresa que ainda leva. Né? Então a gente tem buscado também conscientizar as empresas que o fato de você ser mãe não pode te impedir de ter um trabalho. Não quer dizer que vai te fazer menos uma profissional. Você vai deixar de ser uma profissional mais qualificada, com potencial, ao contrário. Né? A mãe ela precisa do emprego, então ela acaba se esforçando muito mais, porque ela sabe que ela não pode perder o emprego. Se ela perder o emprego, a coisa não fica fácil para ela. Sim. Rejane, o que é coragem para você? Olha, coragem para mim é você ter responsabilidade, você ser uma pessoa ética e uma pessoa que queira crescer na vida, aproveitando as oportunidades que você tem. Porque hoje o mundo está cheio de oportunidades, apesar dos desafios, e a pessoa que sai da sua casa, mesmo com todos os desafios que ela passa diariamente, e ela vai em busca do novo, ela vai em busca da oportunidade, isso para mim não tem dinheiro que pague, não tem descrição, sabe? É muito especial, assim. E coragem para mim é minha mãe, que também criou 8 filhos, que a maioria foi estudar, mesmo com a dificuldade financeira, e que todos hoje estão bem. É uma família boa, uma família bem responsável, bem ética, assim. Que hoje é exemplo para a nossa próxima geração, como a minha filha, minhas sobrinhas, enfim. Rejane, o que é ser brasileira? Olha, ser brasileira o perfil da mulher de Paraisópolis, né? É aquela mulher que acorda cedo, que cuida da casa, da família, sai para trabalhar e que contribui para que o Brasil continue sendo esse lugar maravilhoso de viver, né? Acolhedor,
que contribui diariamente com a nossa vida e que tem buscado transformar a vida de milhares de pessoas. Né? Que hoje você pega o Emprega Comunidades, no fundo o nosso objetivo é transformar a vida das pessoas a partir da empregabilidade. E a gente, eu acredito muito, só tem 3 formas de você transformar a vida de uma pessoa: saúde, educação e trabalho. Porque você garante renda no bolso e as pessoas, a partir daí, elas têm independência e podem fazer as suas escolhas. Então, ser brasileiro é isso, né? É não fugir da luta. É isso aí, Gui. Sigamos com essa coragem de adolescente sempre. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Regina. Obrigada. E eu queria convidar, né, as empresas parceiras, os nossos candidatos, as empresas que queiram ter diversidade, queiram fazer inclusão social, que estejam com vagas afirmativas, que contratem o Emprega Comunidades para prestar o serviço e levar o melhor profissional para dentro da sua empresa. E os nossos candidatos que estão nos assistindo também, que venham para o Emprega, que se cadastrem e que venham aproveitar as oportunidades que a gente tem buscado para vocês, para que vocês tenham suas vidas transformadas. Obrigada, viu? A gente que agradece. E a gente encerra agradecendo ao G10 Favelas e também a você que nos acompanha aqui toda semana. A gente se vê. Tchau. Tchau, tchau.